Quero dar uma palavra explicando um pouquinho, bem resumido, qual que é a proposta desse encontro que nós fazemos. Né? O Café com Fé, nós nos reunimos para nós conversarmos sobre um determinado tema. Normalmente a gente abre aqui, cada um dá a sua opinião, é um debate aberto, ninguém está tentando impor ao outro uma verdade, mas abrindo espaço para ouvir o que o outro pensa, né, sobre o assunto, sobre o tema. E a gente tenta fazer isso sempre, eu digo, com respeito, mesmo se o outro pensa diferente, tem uma opinião diferente, a gente ouve e coloca a nossa opinião, mas sempre respeitando também o outro. É uma conversa entre irmãos, com o fim de nós podermos aprender com o outro também. Porque quando nós ouvimos um pensamento diferente, quando nós ouvimos, né, uma ideia diferente, a gente tem que ponderar, pensar, avaliar. Pode ser que você reconsidere aquilo que você pensa, não pode ser que você reafirme ainda mais, não, eu acho que o caminho que eu estou está certo. Mas nós vamos crescendo nessa troca de ideias, de comunicação, de pensamentos, e assim vamos formando dessa forma a cultura. E essa é a ideia. Bom, nós estamos no final de ano e decidimos falar um pouquinho sobre o Natal, uma vez que nós já estamos tão próximos, né, do Natal. Mas, para nós darmos início, eu vou passar aqui um vídeo. O que é então o Natal para você, para mim, que é o Natal para nós, que é o Natal para a nossa sociedade, para a nossa cultura? Qual o símbolo maior do Natal hoje? Papai Noel ou Jesus? Papai Noel. Por que Papai Noel é o símbolo maior? É um motivo que a mídia quer aproveitar. Primeiro, a mídia fez isso e o comércio foi atrás para fazer o ganha-pão deles. Final, mas a parte de Natal, como nós somos de influência germânica, o Natal lá é muito diferente. Não é que seja tão pagão também. Porque o povo germânico, antes da formação da Alemanha, eles festejavam isso, o pouco que dava esse dia, porque era noite de escuridão. Então eram noites escuras. Então eles faziam o pinheirinho, porque é a única árvore que não perde as folhas no Natal. Então eles enfeitavam isso e punham luzes, velas, para comemorar o Deus Sol. Não foi nada de Jesus, nada disso. Mas eles adoravam a um Deus. E esse era o objetivo deles. E hoje, se você vai nas casas, principalmente da Alemanha, é feita uma festa. Amanhã é o segundo domingo de Advento, que são os 4 domingos que antecedem o Natal, que é tudo festa. Nas suas casas é feito toda a parte de bolos, bolachas e tudo mais. Então é uma verdadeira festa. Aqui no Brasil, se a gente analisar, o que as famílias fazem é muito diferente do que lá. Mas eu não estou falando, isso não importa para nós. O que nós sabemos que é festejado o dia do nascimento do nosso Senhor. Não sei se foi de 25, com certeza não vai ser foi de 25. Mas é um dia que foi estipulado e vamos aceitar que seja assim. É melhor do que não ter nenhum dia. Então eu acho essa minha opinião. Eu acho que a pergunta sua foi por que hoje o Papai Noel representa mais a festividade do Natal. Eu acho que isso é só uma consequência da falta de Jesus na vida das pessoas. Entendeu? Então, eu penso assim, quando a gente olha isso, a gente vê aí o retrato de como está o cristianismo, por exemplo, se a gente olhar para o Brasil, olhando aqui para o Brasil, como está o cristianismo no Brasil.
entendeu? Eu acho que à medida que falta Jesus nas nossas vidas, na vida do brasileiro, toda e qualquer outra coisa, não só o Papai Noel. Quando a gente chega na Páscoa, tem o coelho. Não é? É uma estratégia do diabo, eu acho. Pode ter pessoas no meio, mas por trás está o diabo. Para tirar a atenção do que é verdadeiro, do que realmente salva, do que realmente importa. E está dando certo quando a gente olha para a realidade e para a sociedade. Aí, para mim, a pergunta que fica é: e a gente, e eu como cristã, né, qual é o meu papel, né? Como é que eu devo me portar no Natal diante das pessoas? Porque eu sei a verdade. Se eu tiver árvore, se eu não tiver árvore, eu sei a verdade do Natal. Eu sei de Jesus. E Natal é todo dia. Natal é todo dia Jesus nasce no coração de alguém. Não é isso. Não é o dia 25 só. Não é? Mas no dia 25, eu como cristã, o que é melhor eu fazer? Acho que é aí que fica essa dúvida. Eu vou comemorar, tal, até que ponto isso eu estou testemunhando de Cristo, comemorando e tal, e aí em meio àquilo falando de Jesus, ou dizendo não, eu não vou comemorar, eu comemoro o Natal todos os dias da minha vida. Não, acho que é uma boa pergunta para a gente se fazer e falar assim, qual dos dois é melhor para eu fazer, para eu mostrar Jesus para as pessoas que estão à minha volta? Comemorar ou não comemorar? Acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer, eu não sei, jogar e ver o que a gente acha. Eu vou juntar essa pergunta com a fala do Evaldo. O Evaldo disse que o Natal é pagão, né? Começa com o início pagão. Bom, algumas igrejas, hoje, elas são totalmente contra o Natal. Elas pregam contra, né? Elas colocam sites contra. Então eu vou juntar essas duas. Se o Natal é pagão, devemos nós comemorar o Natal ou não? A minha opinião é igual a dela, mas eu ia falar, tudo que eu ia falar ela falou. Eu acho que assim, na falta de uma coisa, a outra toma espaço. Me acontece no Rio de Janeiro, na falta de que fazer, de assistência, o crime impera. Então, na falta de Jesus, outra coisa toma lugar. Sempre foi assim. Ao longo da história, se você faltar de um lado, outra coisa vem, e se você deixar de plantar, o mato vem e toma conta. Eu concordo com a opinião dela. Se você deixar faltar o que realmente é verdade, outra coisa vem e toma lugar. Então, o Papai Noel é o mais importante porque a gente está deixando de lado o que realmente importa. E, respondendo, eu acho que é pagão da forma que as pessoas estão comemorando. Se as pessoas fossem comemorar o nascimento de Jesus, independente de ser a data ou não, da forma que estão comemorando, fazendo festona, que está errado. Então vocês acham que, por exemplo, as suas igrejas que propagam contra o Natal estão erradas? Eu estou entendendo que estou dizendo que é certo celebrar o Natal. Então como você celebra o Natal? O Natal é celebrado como? Com um peru? Com a troca de presente? Quer dizer, é isso que é o Natal? Essa é a essência do Natal? Qual o momento que Cristo aparece no Natal da sua casa? Acho que comemorar o nascimento de Cristo não é pagão, independente do dia. Né? Se for dia 25, tá bom, não é pagão. Depende da motivação. Então, se eu, como cristã, que conheço a verdade, decido fazer uma cerimônia, fazer alguma coisa na minha casa, eu acho que eu tenho que ter muito cuidado de realmente trazer Cristo para o centro da comemoração. Se vai ter presente, se não vai ter presente, eu acho que isso independe. Eu acho que se eu conseguir, na reunião, trazer Cristo para o centro e fazer ele ser lembrado e enfim, testemunhar de Cristo ali para quem não é cristão, de repente, né? E para quem é cristão, lembrar e falar assim, olha,
Cristo, né, a vida cristã, enfim, lembrar, trazer isso. Se tiver essa motivação, eu acho que tranquilo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não entrar na onda do mundo, na onda pagã, entendeu? E aí, não tenho condições de fazer. Não, mas eu vou fazer. Não tenho condições, o Natal é todo dia. Eu vou comer um ovo frito com arroz e feijão. E vou olhar a Deus e vou ficar feliz. Agora, se eu tenho condições, desde que Cristo seja o centro das atenções, eu acho que isso. Agora, para mim, opinião minha, para minha vida, né? Para mim, o Natal é um dia como outro qualquer. Ai, poxa vida, a Leila então é radical, não comemora. Não, se eu for convidada para ir na casa de alguém, eu vou de todo bom grado. E se eu tiver a oportunidade lá, eu vou lembrar do Natal. Eu vou lembrar que eu vou estar... Porque eu estou falando ali de Cristo, eu não estou falando de Papai Noel e não me importa presentes. Se trocar presentes, tá bom, vou entrar na brincadeira, desde que a motivação seja Cristo. Eu estou convidada lá, não vou impor nada, mas se eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Cristo. Essa é a minha postura, entendeu? Então, eu nasci em uma religião em que o Natal não tinha. Eu cresci sem Natal, porque Natal era todos os dias. A gente comemorava, aliás, não comemorava, enfim, assim, com uma festa e tal. Eu não acho que seja errado isso, não. Eu acho até que é bem legal, porque quando a gente olha assim, nossa, muito radical, eu falo assim, nossa, Jesus Cristo foi um cara muito radical, né? Então, eu não olho mais para um e falo assim, nossa, mas como ele é radical, não precisa ser assim. Assim, precisa, assim, porque Jesus Cristo foi bem radical. Mas, assim, eu acho bem legal essa iniciativa de não comemorar, de ir contra o que o mundo vai, contra a maré. Mas eu, sinceramente, fico em dúvida se, por exemplo, é o que eu devo fazer com os meus filhos, porque, de uma certa forma, eu cresci, assim, meio na curiosidade, o que será isso, por estar privado disso, enfim, para não fazer com que os meus filhos... O que falar? Filho, existe Papai Noel? Filho, não existe Papai Noel? O que eu falo para eles? Então, eu fico numa grande dúvida, assim. Claro que prevalece sempre eu falar a verdade para eles. Por exemplo, isso aí foi uma coisa inventada, assim como a minha mãe falou para mim. Mas, realmente, eu fico numa grande dúvida. A minha tendência é não comemorar. Assim, não, porque... eu até vi um outro vídeo, eu já tinha visto esse até, muito legal. Tinha visto um outro vídeo com aquela mulher que falava exatamente o que ele falou ali sobre festa pagã, sobre pinheiro, enfim. Eu até tinha o pinheirinho lá em casa, mas eu sempre olhava para ele e me questionava, falava, ai meu Deus, será que isso aqui é legal, será que não é? Enfim, é uma pergunta eterna para mim, por isso que eu estou aqui para me esclarecer, mas eu acho muito legal essa iniciativa de não fazer. A minha tendência é para isso. Uma jogada comercial que teve naquela época, em função dos próprios comerciantes, tá? Que deu certo e perdura até hoje. Não acho errado você comemorar essa data que foi instituída, tá? Pelo homem, tá? Dia 25, da comemoração do Natal, do nascimento de Jesus. Eu acho que é realmente até um gancho para que você possa, tá? Fazer a sua festa, montar até o seu pinheiro, né? Desculpe, são as opiniões, montar, mas aproveitar aquele instante justamente para aquelas pessoas que não conhecem, que não têm conhecimento, você está explicando que aquilo é simplesmente uma jogada de marketing. Porque Jesus, como a Leila mesmo disse, como o irmão Henrique também já falou, que Jesus nasce todos os dias. Todos os dias nós vemos o nascimento de Cristo. Todos os dias a gente está vivendo, é só nós prestarmos realmente atenção. Mas não sou contra não. Eu acho que é um gancho que você pode estar usando para realmente difundir que isso é uma invenção do homem, mas que faz parte de uma cultura mundial, né, se a gente for ver, com determinadas nações comemorando o Natal. Durante o ano todo você comemora o Natal. A gente pega outros povos que vai comemorar o Natal em abril, março e assim por diante. Mas não deixa de ser uma tradição que a gente
que eu acho que tem que sim, tá? Comemorar, tá? E expressar e colocar em evidência que Cristo é que nasce todos os dias, não simplesmente aquela jogada comercial. Obrigado. Na verdade, o que eu queria falar é que eu nasci numa família espírita, né? E a minha mãe, num determinado tempo, ela, para se afastar disso, né? Apesar dela, ela era católica, né? Não tinha um conhecimento maior, mas ela sabia que o espiritismo não falava do mesmo Deus que ela cria. Então, nós nos afastamos, tivemos que nos afastar da nossa família, né? Ou eles se afastaram da gente, acho que foi mais isso. Mas não se falava, meu avô fazia grandes festas no Natal, reunia todos os filhos e netos, e era um momento bom. E, muito embora ele sendo professando essa fé diferente, estranha, né? Meu avô sabia que existia um Deus e que era o nascimento desse Jesus, né? E eu mesmo pequena, olha, eu tenho 58 anos, eu me lembro do meu avô falando disso nas festas de Natal. Gente, tinha briga porque tinha bebida, né? E eu criança, eu me lembro, né? Que esses eventos eram lindos, mas que sempre tinha briga, sempre tinha uma discórdia. Mas eu me lembro também do meu avô, aquele senhor espírita, né? Era um artista, um artesão na área dele, mas ele deixava claro que existia um Deus. Então eu acho que eu amo o Natal. Eu antigamente ficava triste no Natal, mas eu me converti, e com o passar desses 34 anos, eu tenho visto as maravilhas de um Deus que tem o seu dia. Todos os dias é o dia de comemorar, né, a vida de Jesus e tudo que Ele fez por nós. Mas assim, o povo nesse país aqui comemora, faz uma grande festa, feriado de 4 dias. No Carnaval, eu não vou comemorar o Natal. Foi colocado que é dezembro e que as pessoas enfeitam a casa. Gente, minha casa não está mais enfeitada porque eu não vou gastar também mais dinheiro com isso. Mas está toda enfeitadinha, eu acho lindo, eu amo, olho para a minha árvore, aí me remete à infância, minha mãe lá com a árvore pequenininha, não tinha dinheiro, mas era o Natalzinho dela, e não era Papai Noel. Os meus filhos cresceram sabendo que existia um Deus, não Papai Noel, né? E não ficaram doentes por isso, não se sentiram alienados por isso, né? Eu sempre falei para eles quem era Deus, muito claramente, né? E por isso se converteram cedo, graças a Deus. E eles sabem que Papai Noel é só uma figura comercial, uma lenda, né? Uma coisa assim. E isso não faz mal. Então, eu não vejo a hora que chegue o Natal. Vou usar lá meus pratinhos de Natal, meus copinhos de Natal. Vou receber as pessoas que eu amo. E eu queria ter mais gente na minha casa, porque Jesus nasceu. Eu acho que Pode chamar que eu vou. o pastor falou do comércio, né, de dar presente. Eu acho que já vem desde o nascimento. Os 3 Reis Magos levaram o presente. Eles presentearam o nascimento, comemoraram o nascimento, presenteando com alguma coisa, né? Só que, como eu falei, o jeito que está sendo feito, de virar um comércio em torno disso, é que está errado, né? Mas presentear, comemorando o nascimento, isso já vem desde essa época do próprio nascimento. Eu só quero levantar mais uma coisa. Gente, com relação ao dia, né? Vamos falar do dia. Realmente, no dia 25 de dezembro, só para vocês terem conhecimento, ele foi escolhido por ser o dia que se comemorava o deus Mitra, que era o deus Sol da Pérsia. Então, nesse dia 25 de dezembro, há muito tempo atrás, uma das formas dessa comemoração era a troca de presentes. O presente já vem de lá, certo? Bom, e lá pelo século III, a Igreja Católica, né, a Igreja Cristã, ela percebeu que poderia se usar essa data, que era uma data que era dada, então, vamos dizer, a esse Deus Sol. Esse Deus Sol era conhecido como Deus da luz celestial. Daí a Igreja Cristã falou, mas quem que é a luz verdadeira? É Cristo, né? E eles acharam que seria conveniente, então, pegar essa data
25 de dezembro e comemorar dessa forma o nascimento de Jesus. E a igreja fez isso. E com o passar dos anos, você quase nem ouve falar mais hoje de Deus Mitra, né? Mas realmente é a figura de Jesus. Agora, nós estamos vivendo um outro movimento, porque eu acho que agora nem Jesus mais você já não ouve falar, mas você ouve falar do Papai Noel. Eu estou levantando essa questão, se é um novo Deus agora é o Papai Noel. Porque tudo simboliza do Natal é a figura do Papai Noel. Alguns anos atrás, quando eu era pequeno, né, como disse a Ângela, quando eu era pequeno, ia lá em Barbacena. Mas eu sou mineiro, eu não precisou de Barbacena. Mas eu me lembro que eu ia para a praça da cidade e tinha sempre um presépio. Todo ano eles montavam um presépio, né? Tinha a figura da bebezinha de Jesus. Hoje também já não vejo mais isso, né? Nem no shopping. Então nós cada vez está ficando mais forte a ideia, a figura do Noel e do presente. Porque por trás do que quer é o presente. O Noel é o símbolo para isso hoje, né? Utilizado, né? Tá? E aí nós sabemos que a história do Noel também, né? Você pode ir lá buscar, né? Lá no São Nicolau, né? Que fazia brinquedos, presentes para as crianças, ele usava, né, também essa né, tradição que ele tinha, esse costume, e aí criou-se tudo em cima disso, a figura do Noel. E existem muitas coisas, você pode ir pesquisar, você vai descobrir que as bolinhas do Natal têm seu símbolo, a árvore do pinheiro tem seu símbolo, né? E várias coisas por aí afora. Só para o que eu estou levando para isso, na verdade a data veio disso, né? Depois ela foi utilizada pelos cristãos. Jesus, possivelmente, ninguém tem uma certeza absoluta, mas Jesus deve ter nascido entre final de março a começo de maio. Então muitos dão aí abril, né? Estaria mais aí próximo, né? Tá? Isso porque a própria questão lá do censo, né, que foi feito na época, a questão do clima, né, porque Jesus nasceu e ficou numa manjedoura, né, não poderia ser época de inverno lá da região. Tá? Então, acredito que foi entre esse período, mas também não se sabe a data, e aí usou-se dessa data. Eu só queria lembrar a origem do Papai Noel, né? A origem do Papai Noel era um bispo em 280 depois de Cristo na Turquia, que ele chamava Nicolau e era um bem velhinho que ele deixava para os pobres um saquinho de moedas. Então depois foi transformado em santo, católico, né? Foi transformado em santo. E aí depois com a mídia veio a roupa vermelha, tudo, e ele era muito bom para as crianças. Esse saquinho de moedas é o costume das meias, né? Que as pessoas penduram no meio. Isso. Agora assim, vou usar um pouquinho da parte psicológica de crianças. Eu acho que assim, desde que a gente esteja ensinando sobre Jesus para os nossos filhos e para as nossas crianças, um pouco de fábula, de ludoterapia, então assim, é importante que as crianças sonhem. Então, você ter Papai Noel, eu concordo com o que a Ângela falou, não tem problema nenhum, entendeu? Desde que as coisas sejam claras, né? Bem separadas, né? Principalmente no mundo de hoje, que se anda na internet, tem muito pouco brincadeira na rua, muito poucas brincadeiras espontâneas, né? Então, não tem problema ter Coelhinho da Páscoa, ter Papai Noel, ter alguns sonhos, algumas fábulas, né? Desde que as coisas estejam claras, desde que você não misture as coisas. Porque senão a vida fica muito quadradinha, assim, a criança não tem a espontaneidade que nós, mais velhos, tivemos as brincadeiras de rua, tivemos aquela vida mais solta, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente saber a origem, saber que não tem nada de santo no Papai Noel, né? Não tem nada de sagrado, ter esse discernimento, mas nem por isso condenar aquilo, que não pode entrar na comercialização da data, né?
Para mim, eu acho que coincidentemente, eu tenho certeza que Jesus nasceu em dezembro. Mãe, sério, eu tenho certeza que nasceu no meu coração. Então, a partir daí, eu comecei realmente a comemorar o Natal de verdade, que é o nascimento de Cristo. Com relação a que a irmã falou aqui sobre Papai Noel, Coelhinho de Páscoa, eu sempre prevalece mais o Papai Noel, é o Coelhinho de Páscoa. Então, quando nós somos convidados a algum evento, ou seja, um jantar de Natal, nem poucas pessoas falam de Cristo. Essa é a verdade. Então, misturando, eu penso assim, né? Então, o Natal para mim foi quando eu aceitei Jesus Cristo em dezembro de 75. Então, para mim, eu acho que comecei realmente a comemorar o Natal de verdade. Acho que não sei se... Eu não falo muito. Não, em geral. Bom dia. Estou até um pouco do assunto, mas eu estou com essa história na minha cabeça que o apóstolo Paulo, quando ele chegou numa região, ele foi estudar a região, a cultura e tudo. E ele lá achou um Deus desconhecido. Ele pegou esse gancho justamente para falar com as pessoas da região, né? Então, eu acho que, eu sei que às vezes é difícil, mas nós também podemos usar isso e falar para as pessoas, para o carteiro, que vai pedir uma caixinha em todo lugar. Nós podemos levar um mensageiro, nós podemos levar um pão diário. Então, se nós aproveitamos, eu me espelho nesse exemplo do apóstolo Paulo, que ele usou a cultura, ele foi estudar e tinha muitos deuses lá. Ele achou o Deus Eu queria me reportar a palavra que o pastor Cornélio falou sobre quando iniciou o Natal com a adoração Mitra, ao Deus Mitra. A coisa importante a se colocar aqui sobre essa proposição é que nessa ocasião havia muito paganismo e havia cristão. E nestas festas de adoração ao Deus Sol, os cristãos estavam sendo envolvidos com essas festas. E Deus inspirou alguém para pensar que o cristianismo celebrava muita coisa, mas não celebrava o nascimento do Natal, de Jesus Cristo. E com o propósito de desviar os cristãos da festa pagã, criou-se o Natal para que na mesma ocasião os cristãos estivessem ocupados com uma preocupação santa, cristã e propagação do nascimento de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Com isso, era uma maneira de tirarem os cristãos das festas pagãs. O que nos interessa hoje pensar é que o cristianismo deixou de ser influência para ser uma tendência. Porque o cristianismo está se tornando muito lento, leniente, ele não tem a filosofia cristã de vida que Jesus Cristo deu para os discípulos, com o propósito de, se vocês viverem assim, o mundo vai conhecer que vocês são um e que eu estou em vocês. Nós nos deixamos levar pelas criações do mundo. O comércio, o consumismo, descobriu o propósito e eles inventaram religião dentro do seu consumismo, dentro das suas propagações, e assim levaram os cristãos a achar que está tudo bem. E não há um propósito definido dos cristãos determinarem o valor e do cristão determinar o que é que eu sou neste momento, nesta circunstância. Os cristãos têm medo de ser estranhos, os cristãos têm medo de ser diferentes, então fazem as mesmas festas e compram as mesmas coisas nas mesmas lojas, para as mesmas coisas, e os mais novos ficam sem compreensão da distinção entre a filosofia cristã de vida e o mundo na sua correnteza. Nós cristãos devemos bater o pé, não ter medo de ser diferente, não ter medo de ser estranho. Comemorar o Natal, sim, é muito bom e é gostoso estar com a família nessa época e fazer tudo quanto seja bom, mas com o propósito. Estamos festejando hoje
porque Jesus Cristo veio. Não porque podemos comprar peru, ou pernil, ou outras festas. Porque dá tantos presentes e tanta coisa se temos alguém ao lado que não tem um jantar naquele dia. Nós precisamos pensar cristamente o que é que estamos fazendo no mundo com estas festividades. E se fizermos para a glória de Deus, qualquer festa será bem abençoada por Ele. Eu fiz até umas anotações aqui. Bom, com relação ao que todo mundo falou, eu não tive Papai Noel. Eu estou muito bem hoje, eu tenho espontaneidade, criatividade, porque de outras formas eu recebi isso com outros tipos de didáticas cristãs, enfim, não perdi isso. Sobre Deus Sol, vela, simbologia, uma vez até estava conversando com o Caio Bezutti, né, sobre simbologia, que ele viu que até da minha Bíblia tem uma caveira e tal. Ele falou assim, nossa, muito legal, porque simbologia, e aí a gente começou a conversar. Porque o que é simbologia? É o que a gente toma para si. Por exemplo, se eu quero tornar essa caneca um símbolo do café com fé e guardar em casa, não vou levar, tá? Mas assim, é o que a gente toma para si. Então, eu não vejo assim... Acho que a gente tem que tratar com amor quem faz, porque isso é o que o cristão faz. Mas, por exemplo, não ser levado por qualquer coisa. Por exemplo, comemorando, levar a mensagem através do Natal. Como? Comemorando igual, com motivação diferente, não comemorando. Eu acho que todas as formas, desde que você tenha Jesus Cristo na sua vida, você vai propagar o Evangelho, seja no Natal, seja não comemorando, seja comemorando com uma motivação diferente. Eu acho que tudo isso é gancho para você espalhar o Evangelho. E falar, mas por que você não comemorar? Por causa disso, por causa daquilo, por causa que Jesus... Entendeu? Eu acho que toda e qualquer situação... ela é propícia para a gente espalhar o Evangelho. Bom, a nossa tendência teria que ser o amor, não comemorar. Não comemorar não me faz uma pessoa excluída. Ou eu acho que o nosso sentimento quanto a isso é até o que ele falou, perfeito. Como que é seu nome? Alípio. Nossa, muito obrigada pelas palavras, foi muito legal. Até ele falou sobre do nosso sentimento quanto a isso. Que a gente não tem que se sentir, não tem que ficar com medo de ser diferente. Porque a gente é diferente mesmo. E a gente tem que aceitar isso e espalhar isso. Porque esse ser diferente é muito mais legal. Né? Agora, dar presente é uma coisa que eu não acho legal. Porque o maior presente foi Jesus Cristo. Ele nasceu, não faz sentido para mim essa troca de presentes, enfim. Acho que isso não faz sentido para mim. Pinheirinho, luzes, com o seu moço, acho que a gente tem que estar sempre com amor. Eu sou contra, mas principalmente dar presentes para mim não faz sentido nenhum. É isso. Eu fico pensando assim, há vários níveis, né, de cultura, de social, mas eu fico pensando assim, o que você vai dizer para uma criança, que é o meu caso, que espera o ano inteiro pelo Natal para ganhar uma camisa, um tênis, uma bola, espera o ano inteiro, era o ano inteiro mesmo, esperando que o seu pai teria condição de no Natal te dar aquele tênis. Você não tem tênis, já não tem mais. Então, se tirar do coração de uma criança essa esperança, de ela, aquela criança pobre que espera o ano inteiro, você não pode tirar isso dela. Eu sei que tem níveis que a criança ganha presente o ano inteiro, para ele o Natal é mais um. Mas tem vários níveis de pessoas, vários níveis sociais, vários níveis de acreditar naquilo, né? Se a criança acredita que o Natal,
para ela Cristo veio, Cristo é a salvação e ele vai ganhar aquilo que ele sempre desejou, vai conquistar aquilo que ele sempre quis. Eu acho que você não pode apagar isso no coração de ninguém. Bom dia a todos. Eu queria dizer assim, eu cresci numa igreja batista, o pastor José Olá, onde nós, todos os meses de dezembro, nós fazíamos coral, para cantar todas as músicas natalinas, fazíamos festas de Natal, onde todas as crianças iam lá na frente, montavam o presépio vivo, e elas cresciam com esse lúdico, que é muito importante, a gente fazer isso com as crianças. Porque eu cresci assim e eu sei o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Cristo, saber comemorar esse nascimento de Cristo. E eu fiz a mesma coisa com meu filho, mesmo não tendo festas de Natal hoje nas igrejas, onde a gente coloca lá a criança vestida, né, Maria, José, a manjedoura, o menino de Jesus, os reis, os reis trazendo os presentinhos. Isso é importante, mostrar que foi assim que Jesus nasceu. Jesus, ele ficou dessa forma, uma manjedoura. Então é importante dar esse lúdico na vida das pessoas, na vida das crianças. Entender, né, essa história, que é uma história verdadeira. Que Cristo veio para ser comemorado, Cristo veio para ser adorado, Cristo veio para ser exaltado, né, e muito mais renovado. Então por que não cantar louvores de Natal? Não fazer isso na igreja, que é o melhor lugar de se fazer. E na casa da gente, eu tenho só um filho. E o Felipe, desde pequenininho, eu comprei um livro que conta a história de Natal. E esse livro, ele se monta. Então tem lá os personagens que saem do livro. E até hoje, ele está com 14 anos. Ele já veio perguntar para mim: mãe, você vai contar a história do Natal de novo? Então, tipo assim, você vê a importância, né, de você mostrar o verdadeiro significado do Natal para o seu filho, para as pessoas. Agora, em questão assim, da pergunta de hoje aqui no café, que se é comércio, realmente, nos dias de hoje, está sendo mais comércio. Por quê? Porque o verdadeiro espírito do Natal, que é Cristo Jesus, está sendo deixado de lado, até mesmo dentro das igrejas, né? Porque se comemora, vamos lá, no dia 25 vai ter um culto, vamos cantar e tal. Mas é o mês inteiro, é o ano inteiro, né? Tem um versículo, que é o versículo que eu mais gosto na época do Natal, que fala lá, Isaías 9, versículo 6, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu acho que quando a gente fala esse versículo com poder, a gente canta depois nos musicais de Natal. É maravilhoso, né? Você vê o verdadeiro espírito do Natal. Então, assim, nós como cristãos, a gente não pode deixar esse espírito morrer. Independente se o comércio quer, se o comércio busca, mas você é diferente, né? Nós somos luz e não trevas. Então a gente não pode se misturar. Então tem que se comemorar, mas o verdadeiro significado que é o Natal para a gente. Não importa o dia que Cristo nasceu. Porque Cristo, ele nasce na vida todo dia de todas as pessoas que aceitam Ele como Salvador. Né? Então é isso que a gente tem que entender. Legal. Oi, gente. Sou Cota. Parente com é parente lá do pastor. O idoso disse que vocês não podem fazer nada comigo, senão eu posso processar a igreja. Mas o legal de ouvir vocês falando assim, né? Eu sou macaca velha de igreja, o pastor José lá que ela falou era meu cunhado, irmão do meu marido. Eu cresci nessa igreja, eu sou da igreja da Vila de Santos da Rua. E a gente tem que catar o que cada um falou e tirar um denominador comum. Se eu começo a cantar aqui, Jesus Cristo mudou meu viver. Isso eu canto no Natal? Não. Porque o Natal para mim não é dezembro. O nascimento de Jesus é todos os dias de manhã, quando eu digo assim: Deus, hoje o dia vai ser zica. Me ajuda lá com os meninos do morro do São Luís. Ali é Natal para mim.
É Natal para mim quando meu aluno chega dentro da sala e diz assim, olha, meu pai matou a minha mãe, eu tive que comer a viela. E aí eu falo de Jesus e Jesus nasce no coração dele, isso é Natal. É que às vezes a gente costuma muito folclorizar uma data. Nós fazemos Natal com as crianças. E nós cantamos Natal de janeiro a janeiro. E de forma nenhuma eu preciso usar de alegorias, que é o que a Igreja Católica usa, para dizer que Jesus nasceu. A gente precisa um pouco se despir dessa herança portuguesa de colonizados que nós temos. Os irmãos estão me entendendo? Eu trabalho com a questão de estímulos cerebrais. Eu não preciso dizer para a criança que Jesus nasceu pobre numa manjedoura se eu estou do lado de uma comunidade pobre em que as crianças moram no barraco. Eu só posso levar as crianças lá, no Recanto Suave, e dizer assim, crianças, vocês que são da Memorial e estão na classe alta da Memorial, Jesus nasceu assim, no barraco como esse. E aí eu trago a criança, tiro ela da alegoria que muitas vezes a gente quer colocar, e trago para a realidade de hoje. Jesus nasce hoje. Hoje. E aí eu pego o que o pastor Alípio falou, que o pastor Alípio é mano. Eu pego o que a Jade falou, que é mana. Eu pego o que o querido falou, porque esse também me conhece há muitos anos, porque foi o melhor amigo do meu irmão. E eles eram amigos quando meu irmão morreu. Eu pego o que a Rô falou e digo assim, mais do que qualquer simbolismo, mais do que qualquer alegoria, as crianças hoje devem se importar em levar o nascimento de Jesus para o outro. A gente não pode ficar nessa tenda linda com ar-condicionado, luzes, câmera, ação, querendo proteger para nós uma data religiosa. Nós somos mais do que um lugar religioso. Nós somos um lugar de direitos humanos. E o direito humano me diz que seja 25 de dezembro, que seja 1º de janeiro ou no carnaval, como diz o Milton Nascimento, a gente tem que ir onde o povo está. Se a ação social da igreja vai aproveitar essa época, embora não o faça, porque o MAS dá presente para as crianças e levam não presentes, mas coisas que eles necessitam durante o ano todo, é isso que nós temos que fazer. Eu sou da época de presépio, não curto. Eu não curto. Tanto que as minhas crianças cantam Natal aqui, Jesus com maracatu. Eu sou filha de pernambucano com cearense. Eu moro no Brasil. Então, meu Jesus nasce em Belém do Pará. Ele desce pelo rio Amazonas. A história de Jesus deve ser contada para as crianças como uma criança que não é mais uma criança, mas que se tornou homem e morreu na cruz. O simbolismo do Natal, queridos, é a vinda de Jesus para morrer em nosso lugar. Senão nós vamos continuar como colonizados portugueses, adorando a manjedoura. A manjedoura foi só um móvel, como o sofá da sua sala, o rack da sua TV. Vamos valorizar o pequeno que cresceu, caminhou com os pobres, discutiu com os sábios, e Jesus sempre foi topzera, ainda o é, e nos ensina hoje a valorizar o seu vizinho, seja pela oração, seja pelo presente. E eu acho que a conversa de vocês, elas somam na responsabilidade que eu tenho como cidadã, de olhar mais para o lado do que para o meu umbigo. Deus abençoe. Eu queria falar, uma vez eu cheguei na casa da minha avó e era da congregação. E aí o meu avô pegou e falou, eu cheguei e falei, vô, cadê a televisão? Né? Aí ele falou assim, não, é que a igreja falou pra gente não tirar não ver a televisão. Naquela hora me deu uma raiva, até uma ira. Eu falei, mas gente, vocês são tão velhinhos, vocês não fazem mais sexo, eu ainda brinquei que vocês são tão velhinhos. O que vocês vão fazer? Vocês não vão ver a televisão? Tem um monte de programa que não tem problema. E eu voltei com uma ira para casa, e eu queria simplesmente pegar uma televisão e devolver meu lugar para eles. Mas o que eu fui fazer? Eu fui fazer a devocional, eu fui para Deus. E o Senhor naquele dia me disse que quem fizesse com todo o coração,
se privar de assistir a televisão, ele se alegraria. E a pessoa que tivesse a cabeça aberta e todo entendimento para assistir a televisão também com moderação, ele também aceitaria, desde que aquilo seja feito sincero e para Deus. E aquilo me tocou e me lembrei disso agora, porque o Senhor fala, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Então, eu não vejo tanto problema, desde que, lógico que eu não vou falar, uma coisa pagã de repente vir e a gente aceitar. Mas uma tradição que foi mudando e se adaptando a uma cultura e que o cristianismo aceitou, né? E virou não é o aniversário, mas é assim o nascimento do meu Jesus. E eu faço questão de comemorar todas as vezes que tem a cantar, que eu choro de morrer. Todas as vezes que as crianças vão apresentar alguma coisa, eu choro, me emociona. E é gostoso isso, eu lembro disso, porque quem é crente vai fazer isso 50 vezes na vida, 60 vezes na vida, né? E cada vez vai te emocionar de novo, assim como a Páscoa tem outro simbolismo, e o Senhor fez questão de fazer um simbolismo da Páscoa. É um Deus de simbolismo, porque o judaísmo é cheio de simbolismo, você entendeu? E eu acho que o nosso coração é o mais importante. Bater na cabeça da criança, igual a Bíblia fala. Falai da palavra. Falai toda hora. Falai na hora de você entregar o amigo secreto. Nós estamos aqui entregando um presente, mas na verdade nós estamos aqui por causa disso. Igual na Páscoa. Eu falo desde a sexta, sábado, domingo, falando, mas o que a gente está comemorando? Por que a gente vai agradecer a comida agora mesmo? Qual que é o motivo principal? Porque senão, se a gente deixar os nossos simbolismos, eles podem ser massacrados pela sociedade. Você entendeu? E aí o carnaval está marcado, ele pega o fevereiro inteiro, ele pega a TV inteira o fevereiro, já começa em janeiro, e vai ter uma série de... E a minha cristã? Existe sim. Existem as festas cristãs, são a Páscoa e o Natal. E essa é a minha opinião, porque eu discordo de todo mundo. Gente, aqui nós estamos todos trocando ideias. O café é para isso, por isso que eu gosto aqui do café. E nós vamos aprendendo, né, uns com os outros. Eu já ouvi aqui bastante coisa. Se vocês me permitirem, eu vou trocar uma palavra agora assim, com vocês. Eu não estou com uma palavra que... Não preparei aqui no sermão, nada disso, que a ideia não é essa. Mas pegando o que vocês falaram, trazendo um gancho com o outro, fazendo esse link todo. O que é o Natal? Então vamos conversar um pouquinho pensando nisso. Comércio, celebração. Como é que nós cristãos devemos olhar para o Natal? Né? Já colocou aqui tem interrogações de tudo isso, né? Como é que nós nos portamos? Eu vou, claro, pensar que tem que na Bíblia, não vou ler os textos, mas vocês já conhecem, vocês vão logo percebendo, na história do Natal. O Natal começa com o anúncio do nascimento de Jesus. E é um anúncio de Deus para o homem. Um anúncio de que Deus estaria provendo ao homem salvação. Então, o Messias, né? O texto lido, um garoto, né? Uma criança nos foi dado. O Messias nos foi dado. O Natal, na verdade, não é dia de troca de presente entre nós, mas é o dia de lembrar do presente que Deus deu a nós. Quando os magos foram e levaram presentes a Jesus, eles levaram presente a Jesus reconhecendo quem Jesus era. E essa expressão dos magos deve ser a nossa expressão no Natal. Quando nós nos lembramos do Natal, nós devemos lembrar automaticamente de quem Jesus é. Por que Jesus veio? O que isso implicou na nossa vida? Que foi, né, as palavras da Roseli. E nós precisamos entender de que Jesus, eu vou fazer uso até da palavra da Raquel, ele é o aniversariante, né? Entre aspas, ele é o aniversariante. Ele é aquele que deve ser celebrado. Ele é aquele que deve ser lembrado. Ele é aquele que
deve receber então os presentes, que é a nossa expressão de adoração, de entrega, de rendição a Ele. Mas eu não estou querendo dizer com isso que você pode trocar presente. Posso trocar presente, né? Eu amo vocês, com a minha família. Mas o presente e a troca de presente em si, como é vendida, como é propagada, não tem valor no sentido que eu quero dizer espiritual. Porque tem valor. O presente que nós trocamos sempre tem um valor. Tem um valor sentimental, né? Eu dar um presente para minha mãe, como o Dia das Mães, você vai presentear a sua mãe, dá um presente para o seu pai, dá um presente para o filho, e troca presente, abraço, tudo isso é gostoso e faz parte da nossa humanidade. E nós somos humanos, nós temos sentimentos, né? E a Lídia aproveita bem isso, né? E trabalha de forma que você até se sente mal se não comprar um presente. Afinal de contas, o que o outro vai pensar de mim se eu não der o presente? Aí você já caiu na arapuca. Porque aí você já está fazendo a coisa movido pelo sentimento errado, pela culpa, pela cobrança que já conseguiram impor em você, e não mais simplesmente pelo amor, o desejo de presentear. E às vezes a pessoa usa o seu 13º, né, como foi mencionado aqui, não falava a palavra 13º, mas usa toda a sua renda, seus, né, e faz uma dívida enorme, e fica devendo, e aí se enrola todo financeiramente por causa de algo que não tem nada a ver com a Bíblia, mas algo que foi posto por uma cultura social ou por uma cultura capitalista, que somos a nossa cultura, porque alguém lá está querendo ganhar atrás disso, tem alguém, tem um comércio por trás disso. Como eu disse, trocar presente não é um problema, é até gostoso, se você gosta, troca, não é problema. Mas não pode perder a perspectiva real do que é o Natal. O Natal é o tempo para você se entregar, se render, relembrar novamente de Cristo Jesus. E acho perfeito. A data não era a data do nascimento de Jesus. Amém. Quem aqui não gostaria, por exemplo, de que se a data da Nossa Senhora, né? Que é 12 de outubro, né? 12 de outubro, né? No dia 12 de outubro comemora então nacionalmente o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Não seria muito bacana se comemorasse então uma data mais, vamos dizer assim, entre aspas, né? Cristã? De repente, daqui, sei lá, 15 anos, as pessoas comemorassem nessa data o dia do Pentecoste. Não sei, estou aqui só, né? Aí todo mundo nessa, nem lembrar mais da Nossa Senhora Aparecida, lembra de Pentecoste, que Deus derramou o Espírito sobre nós, que vamos festejar isso, não é? Não seria legal? O que foi feito foi isso, né? Pegaram uma data que tinha um valor errado, e pegaram, vamos endireitar isso aqui. Aí colocaram dessa forma, né? O cristianismo entrou e trouxe esse novo sentido para isso. E não é errado, então a gente no dia 25 nos lembrar. É verdade que o Natal é todo ano. Ou todo dia, né? Todo ano. Todos os dias. Como foi falado, é verdade. Mas não há nada de mal você ter uma data onde se comemora e se relembra do que foi feito. A Páscoa para nós é todos os dias, porque todos os dias eu me lembro que Cristo morreu por mim, o sangue dele foi vertido, mas uma vez por mês Deus deixou uma simbologia, nós falamos aqui de símbolo, e o símbolo para que é, né? A Jade colocou bem, mas acima de tudo também, o símbolo, ele serve sempre para resgatar em nós o valor de algo. Então você tem a ceia, porque todo mês você se lembrar, eu sou salvo pela graça de Deus que pagou o preço. Então, uma vez por ano eu paro e relembro, Deus me mandou o presente. Amém. Isso é bom. E acho legal porque no fim de tudo, se traz nesse dia de alguma forma uma atmosfera diferente, onde nós cristãos temos a oportunidade de ser diferente e de fazer a diferença, porque as pessoas, queiram ou não, no Natal estão um pouco mais abertas a ouvir algo a respeito de Jesus, ainda que tenha todas as distorções que o mercado vem fazendo sobre o Natal. Eu diria, ainda existe
uma atmosfera onde você pode aproveitar sim para fazer Cristo nascer na vida de outros. Está nessa atmosfera. Mesmo nessa sociedade de consumo de nossos dias. É verdade, o Natal foi amortizado. Se nós podemos dizer o Natal, no seu sentido verdadeiro, há uma celebração de caráter meramente social. E aqui eu vou dizer algo para vocês. Eu falo isso e não estou aqui julgando nenhum lar. Nunca passei o Natal aqui na casa de ninguém, não sei. Mas já conheço alguns outros. Mesmo, eu estou dizendo entre nós cristãos, o Natal se transformou numa mera celebração. Quando eu ouço e vejo as famílias, mesmo os cristãs, se reúnem no dia 25 de dezembro, a conversa durante todo o dia é sobre o quê? É sobre o peru que vai ser assado, é sobre a bebida que vão beber, é sobre troca de presente. Papai Noel até falam bastante, né? Porque está entre as crianças a nossa conversa. E talvez no momento, antes de cortar o peru, fala, gente, vamos orar agora, porque Jesus nasceu. E aí ora, né? Aquela oração que é ritualística. Vocês me desculpam se eu estou sendo um pouco, né? Mas assim eu vejo. E aí faz aquela oração, porque eu não posso deixar de explicar, assim como muitas vezes faz no almoço. Né? Tem gente que já me olha, mas no almoço tem uns aí que faz como ritual. Né? Mas Deus está sempre conosco. E nós caminhamos com Deus o tempo inteiro. E eu creio que Deus está sempre junto, está sempre abençoando, está sempre... Mas às vezes nós fazemos coisas que são ritas porque nossa consciência pesa. E aí eu vou lá, vou cortar o peru. Não, agora a gente fala de Jesus, então vamos orar para Jesus abençoar o peru. E come e acabou também o Natal. Ninguém mais fala de Jesus depois. Não sei, se eu estou errado, vocês me desculpam, mas é isso que eu tenho visto. Então começa que nós mesmos começamos a fazer do Natal aquilo que o mercado quer que nós façamos. Agora, será que nós fazemos isso, inculcando no nosso filho o verdadeiro sentido do Natal? E eu vou dizer, se você usa a figura do Papai Noel, né, foi citado, você tem que cuidar. Não é que você não possa escolher isso, não é problema. Talvez a criança muito pequena, você também não quer chegar para o filho de 3 anos e já falar para ele, Papai Noel não existe, filho, Papai Noel não existe, ele não vai entender isso também muito bem. Mas à medida que se caminha, à medida que se amadurece, você precisa ir, e mesmo ele pequenininho, já com seus 3 anos, inculcando nele o verdadeiro sentido do Natal. Porque a história do Papai Noel vai ouvir, ele vai ouvir na televisão, vai passa só filme Papai Noel, quando não é o filho, já é o neto, você vai assistir lá o neto Papai Noel que subiu para o lugar de Papai Noel, vai explicando né, o que é a tradição, história e tudo, mas poucos ensinam sobre isso, o verdadeiro sentido do Natal. E é você que é mãe, que é o pai, você que é avô, que pode ainda deixando para o seu neto, para o seu filho, a essência do Natal. E não esperar somente aquele momento onde vai se cortar o peru e vai fazer uma oração. Mas que você pode, durante a data de dezembro, falando, lembrando, conversando, às vezes sentando né, com ele, explicando. Aí ele vai olhar para o Papai Noel, mas ele já não vai ter o Papai Noel como o centro de tudo. Ele vai formando já na mente dele a essência. Ele vai, meu pai falou, meu avô falou, meu avô falou. Então parte disso é nós que permitimos que se construa. Agora, nós temos que fazer isso entre nós. E nós precisamos, porque nós somos alunos do mundo, isso quer ser diferente. Porque senão nós vamos fazer exatamente conforme falou né, no Magnífico, ele não vai falar, mas é isso que ele quer dizer, nós vamos nos conformando, né? Conforme nós vamos conformando. E aí nós nos tornamos semelhantes ao mesmo ritual que todos fazem. Jesus Cristo é aniversariante, mas eu reconheço que Papai Noel é mais celebrado, aparece mais na festa. Nós criamos nossos filhos o desejo do receber o Natal. Afinal de contas, é o dia da entrega. Foi falado que as crianças, né? O Edivaldo falou que chegavam a esperar um ano para poder receber aquele presente. Algo que nós geramos. E afinal de contas, será que fazer caridade, fazer amor, dar um presente, precisa ser só
Natal? Não. É só no Natal que a atmosfera, né, do amor prevalece. Nós cristãos precisamos ver isso com mais intensidade, né? E aí, como ele falou, nós precisamos sim descer lá, ajudar o Márcio quando sai, não é só no Natal, né? Vai lá fazer os trabalhos, né? Como é o nome ali da comunidade? Recanto Suave. Recanto Suave. Então, no Recanto Suave, nós podemos, como igreja, fazer diferença o ano inteiro, se todo mundo se envolver. Aí eles vão entender que existe Jesus o ano inteiro. Não precisamos esperar, né? Só na noite de Natal, só naquela data de Natal. Porque, gente, isso é muito pouco para o cristianismo. A gente achar que um dia especial é o dia, né, do jubileu. Você sabe o que é a festa do jubileu, né? Era um dia que tinha, né, para perdoar tudo. Mas a verdade que Deus estava querendo ensinar era o valor daquilo. E que as pessoas entendessem que sempre é dia de perdoar, sempre é dia de você, né, rasgar a dívida do outro que está contra você. Existia, como eu falei, uma data para trazer isso à memória. Opa, estou devendo algo para fora, eu preciso acertar aquilo. Essa data era para isso. Mas não precisava esperar 50 anos, não. Aquilo é um ensinamento. Isso quer dizer, o Natal que um dia celebra é uma simbologia para nós, mas que nós precisamos realmente viver todos os dias. Nós temos que resgatar o verdadeiro Natal. E quem faz isso são nós, cristãos. Resgatar nossas vidas, resgatar na história dos nossos filhos, ensinar para eles a cada dia. Porque quando você vai ensinando, chegou no Natal, ao mês de Natal, não tem problema já de cantar uma água de Natal. Não há problema nisso. É como nós tratamos com isso. É como nós damos com isso. É o que nós ensinamos através disso. Né? A gente sabe que isso começou lá na cultura alemã, né? O Evaldo explicou, ele é alemão também, né? Terá conhecimento. Mas existe por trás disso algo assim de bom que você pode ensinar. E nós precisamos aprender isso, né? Como colocou, né? Também. A gente tem que estar atento àquilo que você pode usar, que já está na cultura, para mostrar Cristo. Você entende? Você tem que usar aquilo que uma cultura possui. E vou falar, bom, aqui eu posso te apontar Cristo através disso. Né? E a gente tem que aprender a fazer isso com amor, com carinho. Então eu quero dizer para você, eu posso falar, sem dúvida, o Natal de hoje foi transformado em Natal do futuro. O Natal de hoje é dominado pelo espírito capitalista. O Natal de hoje, celebrado, é o Natal onde as pessoas pensam só no momento da festa. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós somos diferentes. Somos chamados para ser diferentes. Não somos chamados para isso. Eu uso a palavra da Jari, né? Radical. Você é radical. Não é radical no sentido que você vai, né? Quer agredir o outro. Mas a pessoa olhar em você e falar, mas por que criar daquela forma diferente? O que é ser diferente? Os valores são diferentes. A maneira de agir é diferente. A maneira de avaliar é diferente. E aí as pessoas vão ver o Jesus Cristo que nasceu em nós. Porque no fim de tudo é assim que nós presenteamos Jesus. Todos os dias. Sendo diferente. Para uma sociedade que está buscando uma diferença. Porque lá no fundo eles querem achar o caminho. Eles querem achar a luz. E eles não vão achar a luz lá no Deus vivo. Eles vão achar a luz em Jesus. Mas a luz de Jesus, ela está em mim, está em você. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E Ele nos deixou para ser essa luz. Então nós precisamos permanecer firmes naquilo que Ele deixou. E deixar essa luz brilhar. No Natal, gente, essa oportunidade. Então o maior presente que você pode dar para Jesus no Natal não é presentear alguém com sapato, é você levar alguém à cruz de Cristo. Esse é o maior presente que a gente pode dar a Deus. Levar mais uma vida.
até Ele. Levar Cristo às pessoas, através do amor que Ele tem derramado em nós. E vivemos então esse Natal todos os dias. Todos os dias. Amém? Amém.